Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Manfre e eu faço parte do grupo do João Pedro Marques e do João Pedro Novellino. A gente vai falar um pouco sobre a escola monetarista, só que antes de entrar nesse assunto é bom a gente entender o contexto econômico ali que tinha na época ali. Então a gente vai começar a falar sobre 1970, né? Que estava ali ainda a Guerra Fria acontecendo. E se a gente voltar ali para os polos do capitalismo, os principais ali que estavam, as principais potências da época eram os Estados Unidos e principalmente a Inglaterra, né? Estados Unidos e a Inglaterra são as grandes potências da época. E ali em 1970 teve uma coisa que foi bem diferente, que as teorias da época não tinham presenciado ainda, que foi a estagflação, que foi uma mistura de inflação e estagnação. E o motivo dessa estagflação foi justamente o choque do petróleo e os problemas com as safras que aconteceram nesse período. E as políticas imperadoras ali, a doutrina imperadora que se mantinha era a política fiscal de Keynes. E para esse contexto, ela não teve um funcionamento tão bom, pois não era habitual acontecer uma estagflação, nunca teve até o momento. Então, as políticas eram voltadas ou para resolver a inflação ou para resolver a estagnação. E olhando ali um quadrinho que eu coloquei justamente como a política fiscal ela se comportava, né? A política fiscal de Keynes se comportava para os momentos ali. Para o Keynes, o Estado ele deveria intervir para resolver tanto a política fiscal expansionista ou a contracionista. E a gente percebendo ali que para fazer a expansionista, a política fiscal expansionista, o Estado ele vai ter um investimento, ele vai investir mais e isso vai aumentar a demanda. Só que se você perceber que aumentando a demanda, vai aumentar a inflação, tanto por causa da injeção monetária, quanto das pessoas ali que agora começaram a receber mais e conseguiram mais empregos, agora elas vão gastar mais. Só que isso daí não aumentou o lado do produto, né? Então isso daí é um outro motivo que vai aumentar ali também a demanda, aumentando a demanda ali sem aumentar o nível de produção, vai aumentar também a inflação. E se você for ver ali no estado que já estava de estagflação, se você aumentar mais ainda a inflação com o negócio que já tem inflação, não vai funcionar muito bem. E ao contrário também vai acontecer se você aplicar a política fiscal contracionista, que tem como foco ali diminuir a demanda do povo. Então você vai tentar entrar ali para desaquecer a economia, digamos assim. Tentando desaquecer essa economia, o que vai acontecer? Você vai investir menos, beleza? Aí as pessoas vão consumir menos e isso daí vai também diminuir o nível de empregados. Só que você já está num estado ali que tem estagnação. Então você também não pode aplicar esse modelo aí que vai aumentar o desemprego, perdão. E a ideia de política fiscal ativa ali da teoria keynesiana só é capaz de resolver um dos polos e agravar o outro. E para resolver esse problema aí surge o Milton Friedman, né? E ele fala sobre o Estado querer solucionar problemas, principalmente o do desemprego, com a inflação, com a impressão de moeda, e isso vai acabar gerando inflação. A inflação ali é igual ao excesso de moeda. E a gente percebe que isso daí é um Estado ineficiente, é um governo ali ineficiente. Bom, voltando ali para a escola monetária, depois dessa breve aí introdução do contexto, falando um pouco agora sobre a escola monetária, as suas principais características são o pensamento econômico de livre mercado, se opondo aos pensamentos keynesianos, e defende também o ponto de vista de que é possível manter estabilidade econômica a partir de instrumentos da política monetária e que o Estado não devia intervir só no monitoramento. Voltando ali na política fiscal, a gente percebe que não é esse, então, o problema. Não é a política fiscal o problema. E sim, a política monetária. Esse é o principal problema. E se o Estado intervisse, teria problema. Então, o certo é só monitorar, segundo os pensamentos monetários.
O monetarismo também tem como principal suporte a consideração de que a moeda assume um papel fundamental ao nível das flutuações macroeconômicas das economias. E dos principais expoentes ali dessa escola monetarista vieram da Universidade de Chicago. Então eu já fiz aqui um slide focando nisso. E quando a gente fala da Universidade de Chicago, o seu principal representante foi o Milton Friedman. Ele não foi o único, né? Mas ele foi o principal, tendo ali também o George Joseph e mais alguns lá. E voltando só para o Milton Friedman, que foi o principal mesmo representante, a obra mais conhecida do Milton Friedman chama-se Capitalismo e Liberdade e foi originalmente publicado nos anos ali dos Estados Unidos em 1962. Por suas realizações nos campos da análise do consumo e da história monetária e da teoria também da demonstração da complexidade da política de estabilização, ele recebeu um prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel em 1976. Com a sua combinação ali perspicácia técnica e com a defesa de boas políticas, fez dele um dos mais influentes economistas da sua geração. E também lembrando, né, que Friedman foi um conselheiro econômico do Ronald Reagan. Então ele foi bem assim, importante para a nossa economia moderna. E o monetarismo é uma escola de pensamento macroeconômico que enfatiza ali a neutralidade da moeda no longo prazo, a não neutralidade da moeda no curto prazo, a distinção entre taxas de juros real e nominal e o papel dos agregados monetários na análise das políticas econômicas. E agora eu vou deixar ali para o João Pedro Marques falar mais um pouco sobre... Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a neutralidade da moeda no longo prazo e a não neutralidade da moeda no curto prazo. A neutralidade da moeda no longo prazo, ela é uma teoria que defende que as variações da base monetária não afetam as variáveis reais da economia, como a inflação, os salários, a taxa de câmbio, entre outras. Ou seja, seguindo essa teoria, a política monetária ela não é efetiva no longo prazo. Portanto, se você controlar, aumentando ou diminuindo a quantidade de moeda que circula na economia, isso não vai ter um efeito concreto nas variáveis reais dessa economia no longo prazo. Destrinchando um pouco melhor esse conceito, nós temos que uma atuação do Banco Central na oferta de moeda, ela não teria efeito, pois essa variação ela seria compensada pelos preços e salários sempre no longo prazo. Já quando se fala no curto prazo, nós temos uma segunda teoria, que é, ou melhor, uma segunda parte dessa primeira teoria, em que sim, a moeda não é neutra no curto prazo, porque até que as variáveis se ajustem, como os preços e salários, haverá um impacto no produto interno e nos empregos e também nos preços. Essas diferenças de curto e longo prazo, elas se darão em relação à velocidade da expansão do estoque de moeda, ou seja, em um caso de hiperinflação, como o da Alemanha, por exemplo, no começo do século XX, ou da Venezuela nos dias atuais, os preços eles se ajustam rapidamente, quase que instantaneamente. Mas se as mudanças nas taxas forem sutis, forem progressivas, aí os preços e salários levarão também mais tempo para que sejam ajustados. Aí sim se dá a neutralidade no longo prazo. O principal expoente dessa teoria e até da escola monetária, né, a escola de Chicago, foi o Milton Friedman. Ele até tem uma frase que diz que abre aspas, a inflação é sempre e em qualquer lugar um fenômeno puramente de natureza monetária. E agora, por último, eu vou falar um pouco sobre a distinção, né, a diferença, como que a gente consegue diferenciar a taxa de juros real da nominal. Esse primeiro acho que é bom a gente ter uma noção básica do que é a taxa de juros, né, e que basicamente nada mais é do que, né, uma remuneração ou um prêmio pago, né, em forma de porcentagem. Esse prêmio é pago para quem realiza um empréstimo ou faz um investimento, né? Ou seja, é a compensação por você ter emprestado dinheiro ou investido um determinado valor. Com isso, acho que a gente já consegue começar a fazer a distinção, né, entre a taxa de juro nominal
e taxa de juros real. O que seria então a taxa de juros nominal, né? Vamos começar por ela. A taxa de juros nominal nada mais seria do que a taxa de juros real mais a inflação, né? Ou seja, é a taxa de juros em que é contado a inflação esperada, né? Basicamente, então, a taxa de juros real seria a taxa nominal, tendo a inflação, né, do período ali descontada. Ou seja, então, basicamente, a taxa de juros nominal é a taxa de juros com a inflação e a taxa de juros real seria a taxa de juros descontando a inflação. E tudo bem, a gente já sabe a diferença entre a taxa de juros nominal e real, porém, o que elas são, para que elas servem, né? Uma das, como é que eu posso falar? Um dos usos para a taxa de juros seriam indicadores, né, das condições de mercado atuais, né, e dos rumos que o governo está fazendo com a política monetária, né, se ele está sendo apertado ou se está sendo uma política monetária mais frouxa, né. E então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, a taxa de juros nominal é muito utilizada, né, como indicadores da política monetária que está sendo implantada em determinado período, né. Tem, por exemplo, para o controle de preço, né, para o país conseguir manter a inflação baixa, né, mas no caso dos monetaristas, esse controle de preços aí, salários, ele só é interferido com o funcionamento do mercado e não são desejáveis, né, do ponto de vista econômico como um todo, né, que para eles essa distorção, né, do controle de preços, que vai mudando a inflação, afeta negativamente as decisões de investimento das empresas e de consumo e poupança também dos indivíduos, né? Então, agora que a gente já passou por esse tema de taxa de juros nominal e real, eu vou falar sobre os agregados monetários e a política monetária. Um dos meios que os monetaristas eles defendiam para conduzir a política monetária seria que em uma das pontas a autoridade monetária ela teria poderes, né? Ela teria o direito para conseguir fixar as taxas de juros, a taxa de redesconto e o percentual das reservas compulsórias, né, dos bancos e dos instrumentos da política monetária, para que eles conseguissem atingir outros fins que não fossem o controle monetário. E na outra ponta estaria o Banco Central, né? E a única função dele, nesse caso, seria a manutenção do poder de compra da moeda nacional, né? E para isso ele iria utilizar como instrumento uma regra de expansão monetária pré-definida. Porém, atualmente, os principais bancos centrais do mundo, dos países, eles não seguem essas duas pontas, né? Eles optam, na grande maioria dos casos, por ter metas de inflação, né? E que a variável de controle não é a expansão monetária, mas sim uma taxa básica de juros que é fixada pelo próprio Banco Central, né? Pela própria ponta, ao invés de ser fixado pela outra ponta, né, que seria essa autoridade monetária que eu falei anteriormente, que os monetaristas eles defendem. E ainda sobre a política monetária, o Milton Friedman, né, ele foi um dos que defendeu que o estoque de moeda ele tinha que crescer numa taxa constante, né, ou seja, favorecendo as regras de expansão monetária com um ajuste para conseguir levar em conta as condições gerais da economia de um país, né? Uma hipótese de Friedman ainda também seria que se a gente aumentasse a expansão monetária para tentar reduzir o desemprego em um determinado país, isso nada mais faria do que acelerar a inflação, né? E no longo prazo isso não teria efeito nenhum, ou seja, seria inútil você fazer isso visando o mercado de trabalho,